dia, irmãos da Ebenezer, bom dia, irmãos da Moriá, bom dia, familiares, todos que possam assistir ou ouvir a partir desse vídeo. Hoje é domingo, domingo é o dia do Senhor, é um dia que temos o costume de estar juntos de manhã e à noite para louvarmos, para cultuarmos ao Senhor, em comunhão, tendo contato com os irmãos. Hoje, 22 de março de 2020, por conhecimento de todos os irmãos, a cidade, o país, o mundo está mobilizado em função de um vírus, coronavírus, que tem se espalhado. Portanto, nós não estamos na nossa condição normal, estarmos livres para cultuar. Pelo contrário, o próprio governador já decretou que as igrejas não deveriam abrir. Estamos então, através do vídeo, tentando se comunicar com os irmãos, não perder o nosso vínculo, a nossa relação e dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus que nós tínhamos iniciado. Antes de iniciar o estudo propriamente dito, eu queria deixar só bem enfatizado dois conceitos que são de conhecimento nosso. Um conceito chama-se soberania de Deus e o outro responsabilidade humana. Então, eu queria enfatizar que é motivo de nossa oração, nós devemos suplicar ao Senhor, pedir a misericórdia dEle, para que Ele afaste nossa família, afaste os nossos de um mal maior, que também proteja todas as pessoas, nossos filhos, nossos pais, as pessoas que nos cercam de uma forma geral, desse grande surto, dessa doença do Covid-19. Do outro lado, a responsabilidade humana diz que nós devemos ter cuidado em lavar nossas mãos, em não ter contato com as pessoas, em manter a distância, em não sair de casa se não necessário, só por motivo de realmente grande necessidade. Então, todos os cuidados, como homens, como civis, nós devemos tomar e acatar. Os irmãos sabem, têm escutado as notícias, é algo sério, não é algo para entrarmos em pânico, desconfiarmos de Deus, mas é algo muito sério. Então, o próprio Ministério da Saúde já lançou a informação de que a estimativa, a previsão de que o pico da doença ele possa acontecer entre os dias 6 a dia 20 de abril. Por isso, então, não sabemos ainda tudo o que vai acontecer e a nossa responsabilidade é tomar os devidos cuidados. Por isso eu queria, então, pedir a oração e orar a Deus para iniciarmos propriamente dito esse nosso momento. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, por esse domingo ensolarado, por esse domingo onde nós temos nossas casas para nos abrigar, porque até agora o Senhor tem nos protegido de um mal maior. Pedimos que assim o Senhor continue, abençoe as nossas famílias, abençoe os crentes que estão reunidos em casa nesse momento, pedindo que cada um possa ter os devidos cuidados e o Senhor, com a sua mão poderosa, nos proteja de um mal maior. Nós pedimos pelo mundo, pedimos pelos países que estão sofrendo com as mortes, muitas mortes. Pedimos que o Senhor possa preparar e ajudar todos os médicos, estudiosos, pesquisadores, aqui no tempo certo, no tempo mais hábil possível, possam desenvolver tanto medicamentos quanto vacinas para conter, então, essa doença que tem alastrado o mundo. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, pedindo pela Tua misericórdia divina que o Senhor continue a cuidar de nós. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria então cantar com os irmãos o hino 162. Se você está em casa, ao lado de sua família, pode abrir aí no celular, pode abrir também no próprio livrinho, no Cantor Cristão. Nós vamos cantar o hino 162. Por que o hino 162, Vitor? Esse hino, na minha opinião, ele é um tema para este momento de crise, onde somos chamados a orar, mas também somos chamados a vigiar. 162, cante comigo.
Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora. Também queria cantar uma estrofe do hino 328, conhecido por nós também, que tem o título Sossegai. Então, devemos vigiar e orar, mas devemos sossegar no nosso Mestre, sossegar em Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém, irmãos? Deus esteja abençoando a vida de cada um, para que cada um possa sossegar, para que cada um não precise se atemorizar e entrar em pânico. Alerta sim, cuidado sim, mas pânico não. Esta manhã, então, queria meditar com os irmãos, finalizando brevemente, de forma resumida, um conteúdo que já iniciamos. Na verdade, um conteúdo que já temos conhecimento. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia para Lucas, capítulo 15. Esse capítulo, ele já era conhecido por nós, mas recentemente, estudando as parábolas, nós tivemos um aprofundamento nele. E eu tenho chamado um dos capítulos que mais falam a respeito de arrependimento. Pensem comigo que quando Jesus iniciou o seu ministério, quando ele foi batizado e ele começou a pregar, a sua pregação era: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. A palavra arrependimento, ela aparece muitas vezes na Bíblia. E Lucas, o autor desse evangelho, ele separa, inspirado pelo Espírito do Senhor, 3 parábolas em sequências, e as 3 falam sobre o mesmo assunto. Elas falam sobre arrependimento. A primeira parábola da ovelha perdida: 100 ovelhas, uma perdeu-se, 99 foram guardadas pelo pastor e a outra foi resgatada.
E o versículo 7 nos diz: eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que precisam arrepender-se. Esta era a lição, a moral da história que Jesus estava ensinando quando ele falou sobre as 99 ovelhas guardadas e a que foi resgatada. Também a próxima parábola, a parábola da moeda perdida ou a parábola da dracma perdida. Essa parábola, uma mulher perde uma porção de dinheiro dentro de sua própria casa, trabalha para encontra e então festeja ao lado de suas vizinhas, dizendo no versículo 10: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Neste momento, então, nasce a parábola do filho pródigo. Como é muito conhecida por nós e nós já iniciamos, eu não vou me deter em todo o texto. Eu quero apenas explorar uma parte, a parte maior, onde ela trata sobre o assunto principal, justamente sobre o arrependimento. Vejam comigo o seguinte: filho pródigo é uma expressão que às vezes não entendemos. Nós pensamos que parece a mesma coisa que filho prodígio ou um filho talentoso. A palavra pródigo, ela significa gastador, devastador ou mal administrador. Essa parábola, só pelo título, ela já teria um sentido mais claro para nós. Mas nós precisamos lembrar também que essa parábola ela enfatiza algo maior do que a vida devassa de um homem. Ela fala sobre o grande amor de Deus. William Barclay, ele chegou a dizer que o nome dessa parábola seria a parábola do grande amor do Pai. Jonas Madureira, na mesma linha, assim defende o glorioso amor do Pai. Mas vamos destacar que Jesus ele está falando novamente sobre arrependimento. A palavra arrependimento na Bíblia, ela aparece com pelo menos dois significados. No primeiro, o Velho Testamento também traz essa ideia de alguém que entristece. Mas o sentido que Jesus Cristo ele usa na parábola não é este. O sentido que ele utiliza é mudança de direção, ou entristecimento para uma mudança de vida. O arrependimento de pecados é a maior pregação que Jesus Cristo ele teve ao longo da sua vida, do seu ministério aqui na terra. Eu queria chamar a atenção de cara para os irmãos, antes de explorar o próprio texto, que a Bíblia Sagrada, o texto de Lucas, ele deixa uma grande clareza que Deus se alegra com o arrependimento de pecadores. Na verdade, existe regozijo, existe júbilo, existe festa quando um pecador se arrepende. No versículo 10 está dito que os anjos do céu, eles participam dessa festa e celebram. Talvez isso não fique muito claro para nós, talvez a gente tenha perdido um pouco o sentido disso, e é por isso que nesta manhã, nesse domingo especial, esse domingo diferente, eu quero enfatizar e quero concluir então esse capítulo e essa porção dessa parábola. Queria destacar que talvez eu e você, nós pudéssemos e nós devêssemos considerar um pouco mais o que alegra a Deus. Deus se alegra com o arrependimento de pecados. Se então quisermos alegrar a Deus, o nosso pensamento e as nossas ações deveriam caminhar para anunciar o Evangelho às pessoas, para que mais pessoas arrependam-se do pecado e assim Deus ele se alegre junto com os anjos e junto também com a igreja do Senhor. Sabemos já da história do filho pródigo, mas vamos lembrar um pouquinho. Conforme o texto do versículo 11, Jesus ele continuou dizendo: um pai tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Os 2 eram trabalhadores na fazenda do pai.
O pai era alguém muito dedicado, muito atencioso, mas também, pelo texto diz, alguém que tinha posses, alguém que tinha uma fazenda, alguém que tinha empregados, alguém que tinha animais, alguém que tinha serviços dentro de uma grande propriedade. Esse homem, então, naturalmente projetava o futuro sendo administrado pelos dois filhos. Mas um filho, o caçula, aquele que menos ou que mais demoraria a ter contato com a herança, ele resolve sair de casa. Sem ver para quê, sem motivos, ele então pede a sua parte da herança. Como uma facada no peito de um pai, aquele filho, ele envergonha seu pai, que não teria uma resposta agradável a apresentar para os vizinhos, para a sociedade daquela época. Era natural que o seu filho caçula, juntamente com o filho mais velho, que eles tomassem de conta da propriedade quando o pai envelhecesse, adoecesse ou chegasse a falecer. Essa história nos lembra então do que um homem pecador ele faz diante de Deus. Um homem ele vira as costas para Deus, um homem rejeita o favor de Deus, rejeita a graça de Deus e ele se entrega ou ele se distancia de Deus e ele se entrega aos prazeres do pecado. Esse homem, um texto diz que ele rapidamente tomou a sua direção e ele partiu para um lugar longe da presença do pai. Não teria com facilidade notícias do pai, não teria acesso ao pai, mas estaria muito perto dos seus prazeres. Talvez ele saísse de um interior e ele agora estivesse indo para uma capital, indo para uma cidade mais povoada, onde tivesse mais possibilidades. Aquele homem estava distante do pai, como um pecador está distante de Deus. Entregue aos vícios, entregues aos desejos, entregues ao que mais o seu coração poderia almejar. Aquele homem se comporta dessa forma. Sabemos, imaginamos através das músicas, através dos filmes, através das peças teatrais, que este homem logo perdeu seu dinheiro. E ao perder o seu dinheiro, perdeu também a sua amizade. E ao perder as suas amizades, perdeu também a sua alegria, o seu prazer. Logo, aquele homem, ele sentiu fome. É isso que está escrito nos versículos 16. Quando ele desejava comer a lavagem dos porcos. Esse homem então chegou ao pior estado da sua vida. Ele não precisava daquilo. E foi exatamente isso que ele lembrou. A passagem que eu quero enfatizar com os irmãos, então, está do versículo 17, Lucas 15, versículo 17, até o versículo 24. Leiam comigo. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Nós vamos imaginar que este filho finalmente ele dá conta de si. Finalmente ele pensa no que fez. O texto fala sobre arrependimento. E a primeira etapa do arrependimento é pensar no que fez,
é ter consciência do que fez, é entristecer-se com o que fez. A segunda parte, que também está no nosso texto, depois de ter uma consciência sobre o pecado, é de confessar o pecado. Aquele jovem, o filho mais novo, ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer isto para o meu pai, que eu devo ser agora um servo dele, um escravo, porque eu não mereço ser mais filho. Ele pensou, ele se deslocou, teve coragem para admitir o seu erro. A sua consciência levou ele a uma ação, o pensamento, ele deu origem a uma obra, e a obra do arrependimento. Depois da consciência do entristecimento, veio então a confissão. Necessária a apresentação ao Pai, assumir que estava errado em seus caminhos. Como um pecador, como nós, como eu, como você, como os irmãos, um dia nós tivemos esse contato com Deus. Nós conseguimos enxergar que além de Criador, Ele era o nosso Salvador. E que nós precisávamos dele. Que nós precisávamos reconhecer a nossa dependência dele. Que nós precisávamos reconhecer o seu poder. E que nós precisávamos receber a sua graça através de Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário. Nós tivemos essa oportunidade, então nós éramos um filho pródigo. Nós nos comportamos como um filho pródigo. E nós devemos reconhecer o valor, então, do arrependimento. A terceira e a última parte do arrependimento, depois de uma consciência, depois de uma confissão, nós devemos, então, ter a mudança de vida. Aquele filho estava disposto a pagar o preço pelo seu erro. O dinheiro todo do seu pai, que ele havia desperdiçado, e ele estava disposto agora a trabalhar ao lado do seu pai para recompor, para recuperar, para restabelecer. O arrependimento pleno, ele precisa de ações. O pensamento é iniciado, o entristecimento acontece, mas se ficar até aqui é apenas remorso. Nós precisamos mudar. Não adianta apenas dizer Deus é bom, Deus é amor, Deus é legal. Não adianta apenas dizer que as palavras de Deus, a Bíblia, os textos, as pregações, elas são agradáveis. O propósito é que nós, mesmo salvos, mesmo crentes em Cristo Jesus, que nós continuemos a arrepender cada vez que pequemos. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus chama todo pecador ao arrependimento. Assim como nos chamou e assim como ainda somos chamados a nos arrependermos para uma vida de santificação, Deus chama o pecador, aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, para render-se aos seus pés, para dizer: a minha vida é finita, ou por um coronavírus, ou por um acidente, ou por uma outra doença, ou por uma bala perdida, por um acaso, a nossa vida rapidamente pode ser tirada de nós. E nós não temos poder sobre ela. E nós precisamos entregar, ou precisamos reconhecer que o poder está nas mãos de Deus. Deus, Ele é um grande Pai, essa é a ilustração, e Ele está de braços abertos, olhando para o horizonte, esperando um filho voltar para a sua casa. Você que não tem a Cristo, você pode ser chamado de um filho pródigo, alguém que está gastando dos bens que Deus te deu, mas alguém que ainda não está honrando completamente, devidamente o seu Pai. Queria dizer para os irmãos da importância do arrependimento. Enfatizo com os irmãos o versículo 31, finalizando o nosso texto. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão.
e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A mesma expressão, morto e volta à vida, e perdido e achado, a mesma expressão, ela foi repetida do versículo 24. Queria dizer para os irmãos, finalizando o nosso tempo então, que algumas pessoas não entenderam porque Jesus estava ao lado de publicanos e pecadores. Jesus estava ao lado da escória da sociedade. Ele estava ao lado de pessoas que eram mal vistas, pessoas, na verdade, que eram odiadas, pessoas que eram traidoras, pessoas que eram dadas aos vícios, alguns prostitutos, alguns vagabundos. Eles estavam cercando Jesus, pois estavam interessados na mensagem do Evangelho. Jesus abriu espaço para todos quando chegou a ele, não só os religiosos, mas também as pessoas que não eram benquistas na sociedade. E aí nós podemos enxergar Jesus pregando a todos a mesma mensagem, a mensagem do arrependimento dos pecados. Essa mensagem continua sendo importante para nós. Você crente que está desanimado, você crente que está entregue, não está santificando o seu viver, pense com Deus na oportunidade que Ele está te dando, volte para os braços do Pai, trabalhe para o Senhor. Corrija, arrependa-se, entristeça-se, confesse e abandone. Conforme Provérbios 28, versículo 13, aquele que não confessa não prosperará, mas aquele que confessa o pecado, aquele que abandona o pecado, esse Deus, ou esse alcançará misericórdia. Queria então finalizar esse vídeo para os irmãos, dizendo que logo à noite nós teremos outro momento, mas não deixe de, nesta manhã, considerar e pensar sobre arrependimento. O que você deve se arrepender? O que deve mudar na sua vida? Será que você não tem se comportado de forma rebelde, como um filho pródigo se comportou? Será que você está com o mesmo amor que Jesus Cristo tem, ao ponto de distribuir para as pessoas menos privilegiadas da sociedade? Será que você conseguiu enxergar o tamanho do amor do Pai? Será que você conseguiu perceber o que Deus fez por mim e por você? Que Deus, Ele abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que a palavra de Deus, ela frutifique no seu coração, e você não deixe de estar agradecido ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por essa tua porção da palavra. Nós agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem nos mantido saudáveis. Pedimos que o Senhor possa nos dar a saúde espiritual também. Senhor, purifica o nosso coração, que muitas vezes ele se distancia do Senhor, que muitas vezes vai para longe, que muitas vezes rejeita o Senhor. Eu te peço, meu Pai, que nós possamos reter o ensino desse capítulo 15 de Lucas, que trata sobre arrependimento do começo ao fim. E nós possamos trazer a verdadeira alegria a Deus, arrependendo-se diariamente, constantemente dos nossos pecados. Mas que também possamos trazer outros ao Senhor, que possamos ajudar a sermos instrumentos para a salvação. Que o Senhor mesmo trabalhe em nosso viver, que o Senhor mesmo nos utilize na tua obra. Abençoa a tua igreja, aviva teu povo, aviva a tua obra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.